Bom, gente, experimentar é com a gente mesmo. Então, nós temos uma novidade. Por favor, Bruno, nosso parceiro da Holobox, vai colocar aqui para vocês como que a nossa palestra será apresentada. Ok? A sociedade como um todo vive hoje um grande processo evolutivo. Estamos em um momento de grande disrupção. Nunca, nenhuma geração jamais passou por tamanhas mudanças. Somos felizardos por vivermos nessa era de transformação que impacta tudo o que conhecemos. Estamos no início de um processo que pode criar novas formas de interação humana. Nessa jornada, apresentamos para vocês tecnologias que possibilitam a interação e geração de conhecimento de qualquer parte do mundo. Hoje, em fase experimental, damos o nosso primeiro passo, tangibilizando nossos clientes à era digital. Em parceria com a Holobox, um cliente Sebrae Tech, trazemos para essa jornada um novo jeito de ser e de fazer. A nossa palestra vai tratar sobre as cidades humanas inteligentes e sustentáveis. Nosso palestrante vai falar direto da Itália. Nosso especialista, Renato de Castro. Olá, pessoal do Sebrae, eu sou Renato de Castro, eu sei que muitos de vocês já me conhecem, é um grande prazer estar com vocês hoje aqui no evento anual de vocês. Eu fiquei muito triste quando me fizeram um convite e a data não coincidia, eu não podia estar no Brasil, mas depois, com essa tecnologia fantástica, vocês devem estar se perguntando como é que a gente pode estar, né? Como é que eu posso estar tão longe de estar aqui ao mesmo tempo. Com essa tecnologia de holograma, foi possível me trazer diretamente da Itália. Eu estou agora nas montanhas da Itália para estar aqui falando com vocês. Isso, a tecnologia está melhorando cada vez mais a nossa qualidade de vida e aproximando mais as pessoas. E é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar hoje aqui com vocês. Eu já venho acompanhando o Sebrae há bastante tempo, trabalhando com vocês em vários estados há bastante tempo e a partir dos últimos, dos últimos 10 anos eu venho discutindo bastante no Brasil e no mundo o conceito de cidades inteligentes e cidades humanas e sustentáveis. A gente colocou agora tudo junto num só conceito. Não adianta só ser inteligente. Quando nasce lá atrás, o conceito estava muito relacionado à tecnologia. Hoje a gente vai ver que mudou bastante isso e uma prova é que a gente está usando a tecnologia mais moderna que existe, mas o contato pessoal. Se fosse simplesmente um vídeo no projetor, seria diferente. Aqui a gente tem a sensação que realmente eu estou aí com vocês e vocês estão aqui comigo. Eu tenho algumas pessoas no auditório que estão participando desse trabalho junto com a gente, que estão fazendo essa interação. Eu estou conseguindo ver vocês da onde eu estou. Se vocês olharem lá para trás, ó. Olha lá atrás do auditório. Tá vendo uma luzinha vermelha piscando? Então, a gente está gravando vocês também. Eu estou vendo vocês. Então, vai ser super interativo. E quem sabe, no final da palestra, eu não consigo trazer alguém de vocês aqui para a Itália, para as montanhas comigo. Mas depois a gente vai falar sobre tecnologia. Bem, muita gente, quando eu vou no Brasil falar sobre cidades inteligentes, fala, mas Renato, cidade inteligente não é uma coisa para mim, é uma coisa para cidade grande, é uma coisa muito tecnológica, e hoje a gente vai ver que não é isso. Eu estou numa cidade de 5 mil habitantes agora, morando na Itália, e a gente já tem projetos de cidade inteligente aqui. Então, isso cabe. Eu me lembro quando eu fiz a minha alfabetização, eu fui alfabetizado em Curvelo e Pirapora. Minha família é de Minas Gerais também, por isso que eu me sinto muito em casa aí. E eu fico imaginando, quando eu trabalho hoje um projeto de cidade inteligente pelo mundo, como é que eu conseguiria levar esse projeto para Pirapora? E é isso que eu quero discutir com vocês. Eu sei que vocês vêm de toda parte do estado de Minas Gerais, vocês atendem cidades e clientes muito pequenos. Acredite, eu conheço essa realidade e hoje essa realidade, esses projetos conseguem ser adaptados, colocados dentro dessa realidade pequena. Bem, mas para falar de futuro e para falar do que está acontecendo, eu queria voltar um pouquinho com vocês no passado. Vocês viram no meu vídeo, né? O nosso universo já tem mais de 13 bilhões de anos. O nosso planeta, 4,5 bilhões de anos.
E nós estamos aqui somente há 200 mil anos, nós como Homo sapiens. E nós fomos o grande fator de mudança do nosso planeta. Quando a nossa espécie começou a se desenvolver, ela foi a única que até agora conseguiu interagir de forma direta e ativa com o planeta para mudar o planeta. E nós temos basicamente duas grandes características como Homo sapiens que nos faz essa espécie mais, vamos dizer, especial. Primeiro, nós temos a capacidade de comunicação. Nós conseguimos não simplesmente transmitir ideias, senso do que a gente quer, mas principalmente interagir entre grupos. Foi exatamente essa capacidade que nos proporcionou montar cidades, viver em comunidades, criar grupos. Mas lembre-se, isso tem menos de 200 mil anos que isso começou a acontecer. E segundo, nós, ao longo do tempo, conseguimos desenvolver uma capacidade de entender esse conceito de tempo. É o fato de conseguir compreender o tempo, compreender passado, presente e futuro que a gente consegue planejar. Outros animais, até com um certo nível de inteligência alto, não conseguem planejar o futuro porque eles não têm esse conceito de tempo. Mas, se a gente traz toda essa história do nosso planeta para dentro de um relógio geológico com 24 horas, os dinossauros estiveram aqui há somente 2 minutos atrás. Ou seja, gente, se existe um fator disruptivo nesse processo de evolução da Terra, esse fator é a velocidade que as coisas estão mudando. Não é a tecnologia em si, mas a velocidade que a tecnologia está sendo implementada. Existe um livro que eu tenho comentado já bastante nos meus textos e nos meus vídeos, chamado Factfulness. Eu adoro esse livro. Esse livro começa com uma pergunta. O que vocês acham que aconteceu com a pobreza absoluta, com a miséria na Terra nos últimos 20 anos? O autor coloca 3 opções. Primeira, nós dobramos a quantidade de pobreza na Terra nos últimos 20 anos. Segundo, esse nível se manteve o mesmo. E terceiro, nós dividimos pela metade, diminuímos pela metade a pobreza. Estamos menos pobres hoje, em 2019, do que nós estávamos há 20 anos atrás, em 1999. Nos Estados Unidos, somente 5% das pessoas entrevistadas responderam a pergunta de forma certa. E olha que eles fizeram entrevistas em universidades, pessoas com alto grau de cultura. Na Inglaterra, somente 9%. E a resposta certa é sim, senhores. Nós diminuímos pela metade a pobreza na Terra. Se a gente considerar os últimos 200 anos, 1819... 85% da população mundial vivia em pobreza absoluta. Hoje, somente 9%. Ainda é muito. Ainda tem muito trabalho pela frente, mas melhorou. Se a gente pegar um outro índice colocado no livro, mortalidade infantil até 5 anos de idade. Esse índice é muito bacana porque você consegue nele entender desenvolvimento econômico, você consegue entender educação, saúde, uma série de fatores que vão julgar o grau de desenvolvimento de um país. Em 1965, e naquela época ainda existia uma outra classificação de países, 125 países eram considerados subdesenvolvidos por causa desse indicador. Hoje, 2019, nós temos somente 13 países nesse grau de classificação. Senhores, no livro, todos os segmentos que foram analisados, em todos eles nós tivemos melhoras. Sim, o mundo está melhor. Nós estamos melhorando. A gente não consegue perceber isso por causa daquela visão. Nós temos o conceito de tempo, mas ao longo do tempo a gente perde a noção do todo. A velocidade e a grande disrupção, as coisas estão mudando muito rápido. E principalmente, a imprensa, a mídia se tornou um grande negócio. E para eles, vende mais a notícia ruim do que a notícia boa.
É culpa nossa também. A gente gosta daquela notícia mastigada, daquela notícia ruim, e a gente compartilha também muito mais notícia ruim do que notícia boa. Então existe esse senso no mundo inteiro que as coisas estão piorando, que a gente está caminhando para o fim. Não é verdade. Sim, a gente tem uma crise ecológica no mundo, a gente tem que mudar a forma que a gente está poluindo o planeta, que a gente está gerando energia, mas lembra daquele reloginho geológico lá? Nós, em 4,5 bilhões de anos, nós rodamos 24 horas, nós temos ainda mais, pelo menos, 36 horas pela frente. Do ponto de vista teórico, o nosso planeta vai deixar de existir, a vida no nosso planeta vai deixar de existir o dia que o Sol explodir, o dia que o Sol deixar de existir, e a gente ainda tem muito tempo, pelo menos o dobro de tempo do que a gente já teve hoje, a gente ainda tem pela frente. Então, não se preocupem. Pelo contrário, levem a notícia que as coisas estão melhorando para os seus clientes, para as suas cidades, porque é verdade. Agora, com todo esse processo, com toda essa disrupção, com toda essa velocidade de mudança do nosso planeta, é claro que a gente começa a ter grandes problemas. E é aí que começa a nascer esse conceito de cidades inteligentes, esse conceito de mudar a forma que a gente faz cidades, que a gente vive nas cidades. Hoje, o mundo está mais ou menos 58% urbanizado. Se você levar em consideração, daqui a alguns anos, em 2030, a gente vai chegar a 70%. Ainda existe um êxodo rural muito grande no mundo. E esse êxodo traz pessoas para as cidades, e essas pessoas nas cidades acabam aumentando, intensificando os problemas urbanos que a gente já tem hoje. Se a gente pegar os últimos 5 anos, em média, 370 mil pessoas migraram diariamente para as nossas cidades. Esse número pode ser até mais ainda detalhado se a gente for atrás do crescimento das cidades hoje por hora. Já existe esse índice, esse ranking que faz. Lagos, na Nigéria, é a campeã de crescimento. Cresce 85 pessoas por hora. 7 dias por semana, 365 dias por ano. São Paulo já tem um índice de crescimento de 18 pessoas por hora. Então, ou a gente tenta diminuir esse crescimento frenético das nossas cidades, e a gente começa a resolver o problema da superpopulação nas cidades de forma diferente, de forma inteligente, enxergando fora do quadrado, vendo as coisas fora da matriz, porque a matriz mudou. O que era realidade há 20 anos atrás, hoje já não é mais realidade. A gente precisa começar a olhar fora da caixa. Então, se a gente pega para analisar as várias verticais das nossas cidades, a gente vai ver de que forma a intensificação dessa migração, dessa mobilidade urbana, ela vem causando problemas e ela vem intensificando esses problemas nas cidades. Mobilidade, por exemplo. O fator que a gente mais percebe no problema da mobilidade nas cidades é o trânsito. Será que a gente está endereçando o problema trânsito de forma certa? Será que a gente está estudando esse problema de forma certa? Hoje, 25% da poluição produzida no mundo vem das nossas cidades. São os veículos, é o processo de poluição das nossas cidades. Ora, quando eu vou tentar resolver o problema da poluição, se eu endereçar o trânsito nas cidades, eu já começo a ter uma diretriz certa, um ponto certo para atuar. 30% do trânsito das cidades é causado por pessoas que estão buscando estacionamento. Quanto tempo você perdeu hoje, se você não conseguiu estacionar no estacionamento do Sebrae, quanto tempo você perdeu hoje para estacionar seu carro aqui perto para poder vir para o evento? Opa, então se eu começo a resolver problema de estacionamento dentro das cidades, eu começo a reduzir o tráfego, o congestionamento dentro das cidades. Mas o problema não é só esse. As nossas cidades cresceram ao longo dos 50 últimos anos, sendo adaptada para receber mais carro, para aumentar o tamanho das ruas, para deixar mais espaço para os carros passarem. E o grande problema está nesse modal que é o carro.
Nós vamos evoluir e estamos evoluindo para uma nova realidade. Se por um lado a pressão ecológica nos tira o combustível e coloca a energia solar, por outro lado, as cidades precisam ter menos carro. O carro não é inteligente, o carro não é eficaz. Cada veículo transporta, em média, no mundo, somente 1,7 pessoas por ano. Menos de 2 pessoas por ano. O seu carro que você comprou, que você achava que era um investimento, fica 80% do tempo dele parado, estacionado. E o fato dele estar parado, estacionado, ele ocupa 50 metros quadrados nas nossas cidades. 25 na sua casa, 25 no seu trabalho. A gente sim vai caminhar para um outro sistema modal. Isso vai mudar a imagem, vai mudar a característica das nossas cidades e, principalmente, vai melhorar a nossa qualidade de vida. Onde é que está o dinheiro para resolver esse problema? Como é que a gente começa a mudar isso? Só nos Estados Unidos estima-se que o problema de congestionamento causa aos Estados Unidos um custo de 121 bilhões de dólares por ano. Ora, só a redução desse custo já compensaria o investimento para mudar esse modal. Mobilidade é um dos principais pontos discutidos hoje em cidades inteligentes e cada vez mais vai ganhar espaço porque ela atinge diretamente a nossa qualidade de vida. A nova geração, os milênios, não querem mais passar 3 horas, 2 horas da sua vida dentro de um carro indo para o trabalho. Agora, se o trânsito é um problema, se o trânsito dificulta a nossa vida, piora a nossa qualidade de vida, a saúde nos mata. A saúde é outra vertical nas cidades que, em função dessa grande urbanização, está cada vez mais complexa. A empresa The Lancet fez uma pesquisa e ela chegou à incrível e alarmante conclusão que 95% da população mundial tem pelo menos um tipo de doença. Significa dizer que se hoje nós somos 100, a cada 100 pessoas nesse auditório, 95 carregam uma doença com ela. Eu estou agora na Itália, eu chego sábado que vem em casa, no domingo que vem eu viajo para a China, para Hong Kong, fico 3 dias em Hong Kong, volto para casa e no final do mês, dia 26, eu estou chegando em São Paulo. Dia 26 eu já pego um voo, vou para Belo Horizonte e aí estarei aí com vocês na mesma cidade. Se eu sair semana que vem daqui da Itália com uma doença, eu vou espalhar essa doença pelo menos em 3 continentes. Europeu, asiático e sul-americano. É por isso que as pandemias agora acontecem cada vez mais rapidamente. Eu vou resolver esse problema de saúde simplesmente construindo mais hospitais? Não. Eu tenho como bloquear todo esse fluxo de pessoas no mundo? Não. Eu vou começar a resolver isso de forma inteligente. Eu vou usar a tecnologia aqui para começar a resolver isso. Eu vou usar a inteligência artificial para começar a resolver isso. Agora já existem drogas sendo desenvolvidas chamadas drogas inteligentes. Robozinhos do tamanho de um pó de poeira, um grão de poeira, que entram na tua corrente sanguínea e vão resolver o problema aonde é a raiz do problema. Pensar como a gente pensou há 50 anos atrás, resolver esse problema de forma matricial, igual era no passado, não vai nos ajudar, não vai resolver o nosso problema. E por último, se saúde nos mata, a educação mata nosso futuro. De acordo com a Unesco, ano passado, 64 milhões de crianças estavam fora da escola em todo o mundo. Eu sempre uso esse número para ilustrar que, quando a gente traz para o Brasil, 2 dessas crianças na Amazônia estão fora da escola, mas elas estão a 10 quilômetros de distância uma da outra, com um rio no meio. Resolve simplesmente fazer novas escolas? Não. Provavelmente eu não tenho vontade política e nem dinheiro para construir escolas suficientes para esses 64 milhões de crianças no mundo. Mas, sim, há uma mudança de mentalidade. Sim, a tecnologia pode nos ajudar muito a começar a resolver esse problema.
E é exatamente aí que nasce todo esse conceito de cidades inteligentes. Na década de 80, nos Estados Unidos, grandes empresas como a Cisco e a IBM começaram a desenvolver soluções de software para a gestão das cidades, para ajudar as cidades. Naquele momento, cidade inteligente nascia com um conceito extremamente comercial. Vender um produto para a cidade, vender um software para a cidade. O conceito ganha robustez nos Estados Unidos. O conceito começa a se mostrar eficaz porque realmente a tecnologia vem ajudar as cidades. Mas, ao longo desses anos, esse conceito evolui de uma forma muito mais ampla. Hoje, se eu tivesse que fazer uma definição de cidades inteligentes, eu estou trabalhando nisso agora durante o meu doutorado. Se Deus quiser, eu termino o doutorado ano que vem e saio com uma definição formal de cidades inteligentes. Eu já pesquisei, existem mais de 200 oficiais na internet e eu tenho a minha definição que no final da palestra eu trago para vocês. Mas, se vocês quiserem entender cidades inteligentes, se vocês quiserem enquadrar a cidade de vocês e ver se a cidade de vocês está dentro de uma mínima lógica de cidades inteligentes, você tem que levar em consideração 5 principais pilares. Primeiro, foi no passado, é e vai ser cada vez mais tecnologia. Mas com uma grande diferença. Tecnologia não é mais o fim, não é mais o produto final a ser vendido, como foi na década de 80. Tecnologia passa a ser um grande impulsionador. Um dos principais drivers desse processo de transformação na cidade. Mas não mais o mais importante. Eu já estive viajando em 52 países e visitei mais de 40 projetos de cidades inteligentes pelo mundo. Todos os projetos bem-sucedidos têm uma característica em comum. São voltados ao cidadão. A orientação ao problema real do cidadão deve ser a linha mestra que vai definir ou que vai nortear o projeto de cidades inteligentes de vocês. Seja para qualquer stakeholder, governo, iniciativa privada, universidades, organizações não governamentais e a própria representação da sociedade civil, o cidadão. E só existe um objetivo para se fazer cidades inteligentes. Eu faço cidade inteligente porque eu quero melhorar a qualidade de vida na minha cidade. Esses são os 3 principais, ou os 3 primeiros patamares, pilares de cidade inteligente. E depois, a partir da década de 80, a gente teve aquela forte orientação para a tecnologia. No ano 2000, isso começa a mudar porque a sociedade começa a se transformar. Nascem as novas economias, florescem a economia criativa, que vocês do Sebrae são ótimos em promover esse processo de inovação através de economia criativa. A economia compartilhada, Airbnb, Uber, todas essas grandes multinacionais que nascem de uma garagem e que viram grandes referências mundiais para resolver problemas do mercado, que o mercado não estava conseguindo resolver sozinho, as pessoas vieram e através do compartilhamento começaram a resolver e deram origem a grandes empresas. E a economia circular, muito mais do que reciclar os produtos. E essa, hoje, é uma grande tendência mundial. A gente vai ver alguns cases aqui no nosso papo de hoje. Mas a palavra-chave não é mais reciclagem, mas sim circulação. E, por último, todas essas novas economias trazem para essa sociedade e para essas gerações, a partir do século do ano 2000, um sentimento muito forte de cocriação. O jovem quer cocriar com empresas, com governos. O jovem quer fazer parte do processo de idealização das soluções. E isso vem nos ajudando muito nos projetos de cidade inteligente, e isso passa a ser uma base para projetos de cidade inteligente. E por último, tão importante quanto todos eles, cidade inteligente tem que estar relacionado à resiliência. É aí que entram as pequenas cidades. A capacidade de uma cidade sobreviver ao longo do tempo, ao longo das dificuldades, ao longo das crises financeiras e se manter competitiva. A resiliência entra dentro de cidades inteligentes em projetos para cidades pequenas não perderem pessoas, por exemplo.
O maior projeto de cidade inteligente nacional hoje no mundo se chama Smart City Mission na Índia. E a base desse projeto é o que eles chamam de Smart Villages. Cidades pequenas inteligentes, vilas inteligentes. Lembra daquela migração urbana que eu falei para vocês? Na Índia, estima-se que nos próximos 20 anos, 300 milhões de pessoas vão sair das pequenas cidades indianas para as grandes cidades. É um Brasil e meio migrando. Eles estão tentando resolver esse problema ou mitigar esse problema, evitando o problema, mantendo as pessoas nas cidades. E aí, a grande pergunta que vocês devem fazer para vocês não é como fazer cidades mais inteligentes, humanas e sustentáveis. É por que estamos fazendo isso? E aí, eu encontrei essa solução num vídeo muito interessante. Esse vídeo foi feito há 6 anos atrás por uma consultoria, uma empresa de consultoria de Londres, que queria falar um pouquinho sobre a disrupção da digitalização nas novas gerações e como essa geração se transformaria numa geração de consumidores, com que características. E até hoje, quando assisto esse vídeo, eu me arrepio, primeiro pela performance dos atores e depois pela realidade que o vídeo mostra, como há 6 anos atrás já era possível imaginar, chegar no nível que nós estamos hoje. Vamos ver comigo. If you work in marketing, you better start upping your game. Because you haven't seen anything like us yet. In just 10 years from now, we'll be buying and influencing buying in ways that will confound you. We won't just watch your ads, we'll expect smart, tailored content based on our social graphs. Tailored for me, me, and me. We want to interact with it as we watch it, not just with touch, but with voice, gesture, with intent. You better embed everything that is featured with additional information, social APIs, and e-commerce functionality. And we mean everything. 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 The car, the skirt, the hotel, the app. Because we expect to double tap on anything to get more information. Don't worry. You'll offset the cost by on-selling any leads to those data aggregator type companies. We'll spread it through our networks And co-create with you. And when we do buy, there are normally more of us than there are of you. We can change your business in one trade, As long as the deal is on. Augmented reality will be the new reality. AR apps will almost function like special skills to help us navigate reality more effectively. You wait till we see what the iPhone of 2021 looks like. The clue is in the name. and you better get used to paying us. Our browsing, influencing and purchasing data. Will make some of us pretty rich. But don't overstep the mark, otherwise we'll block you. Mass blocks kill brands overnight and keep you up all night. So if you work in marketing, You better start upping your game. because you haven't seen anything like us yet. Esses meninos chegam a assustar, né? Eu toda vez que vejo me arrepio e fico imaginando, caramba, essa é a nova geração que estava chegando, porque eles já chegaram. Desculpa. Esse vídeo, quando foi feito, esses meninos tinham 12 anos de idade. Eles já estão com 18 anos, já são consumidores. Estima-se que agora, em 2020, 49% da mão de obra do mundo já são a geração Y e a geração millennial e agora os alfas que vão chegar também. Esses caras estão mudando a realidade das nossas cidades, do nosso consumo, da produção dos nossos produtos. É para eles que nós estamos fazendo esses novos processos chamados cidades inteligentes e, na verdade, é por causa deles que está acontecendo essa transformação. Se a gente pegar no âmago da questão, as cidades estão se transformando porque a sociedade está se transformando. E foi exatamente estudando isso que eu cheguei num conceito que eu desenvolvi há 4 anos atrás aqui na Europa, chamado City Startup. O que é o City Startup? É pegar essa ideia de de construir novas cidades, de mudar as nossas cidades, de fazer cidades inteligentes, ou cidades mais inteligentes. Eu não gosto muito do nome cidades inteligentes, porque não tem cidade burra. Cidade mais inteligente. E
trazer tudo isso para dentro da mentalidade da startup. Imagina agora se o prefeito da sua cidade fosse um diretor de startup, fosse um fundador de uma startup. E é exatamente aí, é exatamente nessa lógica que a gente tenta agora mudar toda a forma de planejamento e de interação entre os stakeholders na cidade, e nasceu há 4 anos o City Smart Up. Como aplicar o City Smart Up na sua cidade? E, de novo, senhores, eu fui alfabetizado em Pirapora, eu conheço a realidade de cidade pequena, eu vivo hoje numa cidade de 5 mil habitantes. Na Europa, só existem 40 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. 800 cidades até 50 mil habitantes. O resto são cidades pequenas. A mesma coisa acontece na Índia, na China, no Brasil. A realidade está na cidade pequena e não na cidade grande. E é aí que inclusive nasce um grande potencial comercial. Eu sempre falo para as empresas, é melhor você fazer um projeto que se adapte a uma cidade pequena do que a uma São Paulo. Porque igual a São Paulo, você tem 13 cidades no mundo. Igual a minha cidade na Itália, de 5 mil habitantes, você tem milhões de cidades no mundo. Como adaptar isso? Como começar a pensar isso na sua cidade? Qual a metodologia para seguir? Mais ou menos como se fosse uma startup. Então, primeiro passo, primeira dica é: toda cidade precisa de um pitch. Da mesma forma que uma startup nasce de um pitch, a cidade precisa de um pitch. Principalmente para vender, para o prefeito vender os projetos e a cidade para 2 tipos de investidores. Primeiro, nós, cidadãos, nós que pagamos os impostos e que fazemos a cidade girar. Nós somos o principal investidor da cidade. Eu votei em você, prefeito. Eu quero que você me prove que você está usando bem o meu dinheiro. Eu te coloquei como CEO da minha cidade. E segundo, para atrair investimentos para a cidade, para trazer novas empresas, gerar novos empregos para a cidade. Todo prefeito, todo secretário, todo político deveria saber explicar a cidade em 5 minutos. O que nós chamamos de elevator pitch. E o mais importante é que, dentro do pitch da sua cidade, o DNA da cidade tem que estar muito forte. A vocação da cidade tem que estar muito forte. Lembre-se, o cidadão não quer uma cidade nova, senão ele se muda, ele vai para outra cidade. Ele gosta da cidade que ele mora, ele se identifica, ele tem raiz, ele quer uma cidade melhor. Ele quer a cidade dele melhor. E aí, para começar esse exercício nas cidades, a ferramenta que nós usamos é uma ferramenta de marketing chamada personificação. Imagina se eu conseguisse pegar a sua cidade e transformar essa cidade numa pessoa. Como é que seria? Nós fizemos alguns exercícios no Brasil e olha que legal. Juazeiro do Norte está se destacando agora como cidade inteligente, é uma cidade do interior do Ceará. É uma cidade que compete muito na região e principalmente sempre ficou meio apagada, tentando competir com Fortaleza, mas meio apagada porque não é capital. Ela não pode querer competir diretamente com Fortaleza, ela tem as características dela. E aí, para começar esse trabalho, a gente perguntou: como é que você se enxerga, Juazeiro do Norte? E como é que você quer que os seus vizinhos e as outras cidades enxerguem você? E no final nós chegamos a essa definição, a essa pessoa, a personificação de Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte é um vaqueiro valente, crente em Padre Cícero, que dá duro todo dia para garantir seu sustento. Nesta lida, tem fortes e grandes atributos. É organizado, disciplinado, chama a atenção dos outros ao seu redor e dá mesmo a grande impressão que ainda vai muito longe. Juazeiro não quer ser a capital do estado, mas Juazeiro tem orgulho de ser o que é. A partir daí, todos os projetos começam a nascer dentro desse DNA da cidade. Isso é muito importante. De lá a gente sai para um outro exemplo, uma outra cidade completamente diferente, ABC de Paulista. Diadema está dentro do ABC, é considerado em alguns textos oficiais, conceituais, como ABCD, porque faz parte desse complexo de cidades metropolitanas de São Paulo, mas sempre teve um grande problema: violência. Se você botar lá Diadema, segurança pública, no Google, você vai ver que vai sair um artigo, Diadema é a cidade mais violenta do Brasil. Esse artigo saiu no jornal O Globo em 1999, e até hoje o Google
coloca como o primeiro na lista de pesquisa. Diadema carrega com ela esse estigma de ter sido uma cidade muito violenta. Melhorou bastante, mas mesmo assim as pessoas associam o Diadema à violência. Como começar a mudar? Como trazer projeto para a cidade inteligente e investir na cidade, se existe uma percepção dessa na cidade? Criamos a persona de Diadema. Diadema é uma jovem injustiçada, de passado rebelde e agressiva, reconhecida entre os vizinhos como de temperamento imprevisível, já há alguns anos mudou e mudou para melhor, mudou de postura. Hoje, dá passos firmes em direção à maturidade, compenetrou-se na direção do seu futuro e melhorou muito. E ainda tem muito por vir. Na hora que você traz essa percepção, essa nova conceituação para dentro do projeto, você coloca isso como pitch ou como parte principal do seu pitch para mudar a realidade. E depois disso, óbvio, você precisa trazer fatos. E aí os números, a estatística de Diadema hoje é muito melhor. Bem, segundo passo, evoluindo na nossa tentativa de fazer cidades mais inteligentes, entra um conceito muito importante: simplicidade. Senhores, eu canso de chegar para dar consultoria para prefeitos e a primeira coisa que ele me mostra é o plano diretor 2025, 2090 da cidade, os próximos 100 anos que eles querem fazer na cidade. E ele fala: Renato, nós já fizemos isso, gastamos um dinheirão nesse planejamento e o grande problema é que hoje a gente não tem dinheiro para fazer isso. Claro que você não tem dinheiro para fazer isso. Primeiro porque o teu planejamento a tão longo prazo hoje, pensando como startup, já não é tão inteligente porque as coisas mudam muito rapidamente. Simplicidade. Espere o momento certo para fazer grandes investimentos em infraestrutura. Comece a resolver problemas. Cidades inteligentes é melhorar a qualidade de vida, é focar no cidadão. E aí eu trago um exemplo bem bacana para vocês. Japão, Kamikatsu, cidade, 1.200 habitantes. Ano 2000. O governo japonês muda as regras do país e diz que, a partir daquele ano, ninguém mais com uma produção maior do que X quantidade de lixo urbano poderia queimar lixo ao ar público, ao ar aberto, em área aberta. Kamikatsu não tinha dinheiro para fazer um incinerador e passa um mês em reunião, os políticos, como ia resolver o problema. Qual era o problema que eles estavam discutindo? Conseguir o dinheiro para fazer um incinerador. Porque o governo japonês não iria mandar o dinheiro. Depois de um mês, chegaram à conclusão que não tinha solução. Mas também chegaram à conclusão que o problema que eles estavam endereçando estava errado. Não era o dinheiro, mas sim a queima do lixo. A produção do lixo. Eles tinham ultrapassado uma quantidade mínima, ou digo, máxima, e eles já não podiam mais queimar esse lixo em área pública. Qual era a solução? Diminuir a quantidade de lixo produzida. 19 anos atrás, Kamikatsu começou com esse projeto. Começou com um projeto de reciclagem e principalmente de recircular a mercadoria, o lixo. Antes da gente falar de economia circular, hoje Kamikatsu segrega 34 tipos diferentes de lixo em casa, os seus cidadãos. Já consegue reciclar ou recircular 85% do lixo produzido e até o ano que vem quer ser a primeira cidade do mundo lixo zero. O que aconteceu ali? Tecnologia? Não. Mudança de mentalidade. Todos se beneficiaram, mas todos fizeram parte desse processo. Lembrem-se, a sociedade quer cocriar com a gente. Quer cocriar com as nossas cidades, com as nossas empresas. E aí, trazendo um pouquinho para a nossa realidade de empresa, algumas soluções já começam a nascer com um super potencial de virarem grandes multinacionais e grandes unicórnios, da mesma forma que Airbnb e Uber resolveram problemas usando ou focado na economia compartilhada, nós temos agora empresas que estão focando na economia circular. Dá uma olhada nessa empresa de Londres, que bacana. Hi, we are Skipping Rocks Lab and our goal is to make packaging disappear. Our first product, Ojo,
is a membrane that can encapsulate water or any kind of liquids. It's made of seaweed, and it's so natural that it's biodegradable and even edible. Cheers! Since we started the company in 2014, we've been developing the technology and improving the properties of the material here in Imperial College London. With our industrial partners, we have developed an innovative manufacturing process that can produce OHOs cheaper than plastic bottles. OHO is perfect for hydration on the go. Think festivals, marathons, and on the street. For the past 6 months, we've been doing pilot events, and people love it. Now we're ready to take OHO to bigger audiences, and we're targeting major events such as London Marathon and Glastonbury. As part of this scale-up, we are developing a manufacturing machine that will produce OHOs automatically. Skipping Rocks Lab is bigger than just OHO, and we are currently working in our second product, continuing to pioneer the use of seaweed for other sustainable packaging solutions. Our fast-growing team is composed of chemists and engineers and a strong advisory board. Liz brings the business skills. She has 7 years of professional experience in the finance industry, private equity, and commercial development at BP. Pierre and Rodrigo both graduated from the Royal College of Art and Imperial College London Masters in Innovation Design Engineering. Pierre was a packaging engineer at L'Oreal, and Rodrigo is an inventor and senior lecturer in product design. So, we are now raising our first round, and that's where you come in. Up until now, we've funded ourselves successfully through grants and awards. But it's time to let everyone share in Skipping Rocks Lab's success and be part of the movement to reduce plastic waste. You can buy now shares of Skipping Rocks Lab for as little as £10 or as much as you want. Think outside of the bottle. Invest in Skipping Rocks Lab. Eu amo o slogan dele. Pense fora da garrafa e não pense fora da caixa. Senhores, resolver o problema a proposta deles é resolver o problema da embalagem, eliminando a embalagem, comendo a embalagem. Eles já conseguiram fazer isso para eles têm a fábrica, eles montaram a fábrica para fazer esse plasma, né, essa bolha de plasma. Eles já conseguem encapsular água e agora eles estão partindo para encapsular líquidos mais pesados, como extrato de tomate, como óleo, como uma série de outros itens. É uma solução disruptiva, mas é extremamente simples. Eles fizeram um crowdfunding lá em Londres, foi um grande sucesso, e agora eu tive há pouco tempo atrás falando com eles, oferecendo um investidor brasileiro que queria entrar nessa empresa. Eles já estão fechados. Como é que você vê esse produto na indústria de alimentos e bebidas? Se você, por exemplo, é um produtor de água mineral, é uma oportunidade ou é uma ameaça? Vai acabar com o teu mercado? Pensem nisso quando vocês forem dar consultoria e levar a ideia da mudança, da inovação, da disrupção para os seus clientes. Foquem no problema certo. Depois da simplicidade, o terceiro passo é parceria. Hoje em dia é uma palavra-chave no processo de desenvolvimento das cidades, dos países, das empresas, das pessoas. Ninguém consegue fazer nada sozinho e, mais do que isso, você consegue fazer muito mais com parceria e sem gastar. O exemplo que eu sempre levei quando eu comecei a fazer comecei a desenvolver essa teoria de Smart-Up, eu sempre dei o exemplo da minha cidade natal, Rio de Janeiro. Nós abrimos no Rio de Janeiro, inauguramos no Rio de Janeiro para 3 grandes eventos. Foi baseado nesses eventos que foi pensado esse projeto, o Centro de Operações Rio, um centro de operações e comando do Rio de Janeiro. Tecnologia mais avançada do mundo na época da IBM, uma parceria com a IBM. Quando o Rio ligou as luzes do centro, inaugurou o centro, o Rio tinha um pouco mais de 600 câmeras na rua. A IBM falou: senhores, vocês não vão conseguir controlar nada com 600 câmeras. Para vocês terem uma ideia, Londres, aqui na Europa, tem 16 mil câmeras já instaladas no circuito fechado de TV da cidade. E Moscou foi muito além. Moscou conseguiu trazer para dentro, fazer cocriação, convidar as pessoas a doarem as imagens da cidade
doarem suas câmeras, parte das câmeras, para o uso para a segurança pública, e Moscou já tem 179 mil câmeras. O que o Rio faria com 600 câmeras? Primeira ideia tradicional, dobra o número de câmeras, é muito fácil. Instala mais câmeras. Só para dobrar o número de câmeras, que também não significaria muita coisa, 1.200, o Rio teria que investir o mesmo valor que investiu no centro de operações e demoraria pelo menos 6 meses. Qual foi a solução? O Rio, na época, o prefeito Eduardo Paes enviou para São Francisco o seu CDO, Chief Digital Officer, o chefe de digitalização da cidade. Está ficando cada vez mais comum nas cidades. Nessa área de inovação, tecnologia, não tem um secretário de tecnologia, mas sim um executivo do mercado, um C-level, um CDO. Pedro Perácio voou para São Francisco para falar com uma empresa que estava chegando em São Francisco, o Waze. Falou, Waze, você tem 1 milhão de usuários já no Rio de Janeiro, quase. Nós temos um problema sério com vocês hoje no Rio de Janeiro e a nossa Câmara de Vereadores está reunida para tentar bloquear o aplicativo de vocês, porque o carioca está usando o Waze para avisar o amigo quando tem lei seca. Em vez de simplesmente usar como uma comunidade de GPS para chegar no lugar, ele tá usando para burlar a lei. Nós temos uma proposta. Nós inauguramos o Centro de Operações e Comando e venha para dentro do nosso Centro de Operações e Comando e crie soluções usando os dados que você já tem dos seus usuários para melhorar o trânsito da cidade. E você vai passar a deixar de ser o vilão da cidade para ter um grande valor para a cidade. O Waze na hora topou. Vamos criar junto uma nova solução. Do dia para a noite, o Rio sai de 600 câmeras e passa a ter 1 milhão de usuários co-criando o trânsito do Rio. Mapas de calor, de trânsito, fotos em tempo real de onde tem acidente. E aí, uma câmera que antes era estática passa a ter uma utilidade complementar a 1 milhão de telefones celulares sem custo nenhum. O usuário não cobra para co-criar, não cobra para compartilhar. A Waze não cobrou nada do Rio para fazer o projeto, foi um projeto win-win. Moral da história, o Rio passa a ser referência mundial com esse projeto. Por outro lado, a Waze passa a ter um case que depois ela leva para mais de 100 cidades como uma solução para a gestão do tráfego urbano. Parcerias. Antes de perguntar quanto é que é a verba que você tem para fazer projeto de inovação, qual é o orçamento da sua cidade para fazer cidade inteligente, pergunte o que você pode oferecer em troca para criar parcerias. Traga parceiros para dentro do seu projeto. Ok, e por último, a última fase desse processo de City Smart Up é exatamente chegar na mudança de mentalidade. O que nós queremos, na verdade, e o que está acontecendo nas cidades, na verdade, é uma mudança da mentalidade da sociedade. E aí, aqui na Europa, no Brasil, a gente está avançando muito nas chamadas PPPs, parcerias público-privadas, onde o público faz uma concessão para o privado de um serviço que ele não está gerenciando bem. Aqui na Europa a gente já partiu para uma nova realidade, as PPPs, parceria público-privada com pessoas. O que é isso? É trazer o cidadão para dentro do processo real de criação e de financiamento, de investimento em projetos urbanos. Não é pedir dinheiro para a sociedade. A gente já paga imposto. É convidar a sociedade para investir e co-criar. E eu vou dar um exemplo que nós fizemos aqui na nossa cidade. Como eu falei, 5 mil habitantes, a gente precisava de câmeras, um sistema de câmeras de TV para a nossa cidade. A nossa prefeita tinha chegado de Roma com uma promessa de 7 câmeras, e aí, óbvio, durante a reunião aqui, as reuniões da prefeitura, uma vez por mês a gente tem uma reunião aberta para os cidadãos para discutir. Eu falei, vocês estão de brincadeira, né? 7 câmeras. Vamos fazer o seguinte, eu dou uma câmera para a cidade se for preciso. E aí eu vi que os meus colegas, os meus vizinhos falaram, não, eu também. E aí, eu na época, eu estava acompanhando aquele projeto de Moscou, eu falei, então por que a gente não traz uma empresa para fazer um projeto de cocriação com a gente aqui com câmeras? Nós convidamos uma empresa também do Vale do Silício, ela estava testando câmeras com inteligência artificial, para trazer essas câmeras para a cidade, vender essas câmeras para o cidadão com desconto, com volume,
E aí eu colocaria a câmera no meu jardim e as imagens, seguindo o modelo de Moscou, as imagens que extrapolassem, que não fosse de interesse, que fosse de interesse público, como a rua, como estacionamento, como parque, eu doasse para a cidade. Do dia para a noite, de 0 câmeras e uma perspectiva de 7 câmeras, nossa cidade passou a ter 300 câmeras. A sociedade está pronta para contribuir, para colaborar. Basta você chamar de maneira certa e, óbvio, fazer o convite para ser sócio e não simplesmente para ser mais um pagador, mais tornar isso mais um imposto, mais um custo para o cidadão. E aí, para a gente finalizar e para a gente tentar levar isso para dentro da nossa realidade de Minas Gerais, eu sei que o Belo Horizonte agora está terminando a discussão do plano diretor da cidade. As cidades passam por esse processo de retrofitting, de modernização, faz parte. As cidades estão fazendo isso é muito legal discutir. Hoje existe uma tendência a voltar para os centros da cidade, e aquele milênio que eu mostrei para vocês, aquele menino da nova geração não quer mais morar distante das cidades, por melhor que seja um bairro novo, distante, ele quer estar no centro, ele quer andar menos, ele não quer ter carro, ele quer andar de transporte público ou de bicicleta para o trabalho. E aí, Nova York e Londres hoje está um boom nos chamados microestúdios. Pense naquela kitnet, coisa da década de 70. Um microestúdio é 30% menor do que uma kitnet, que dá uma grande vantagem. E ele também é de 30%, 40%, às vezes 50% mais barato do que uma kitnet. Ele é um monolocal, ele é um quadrado, um só cômodo, onde, através da tecnologia, você consegue transformar essa casa em multiuso. Tem 2 empresas se destacando, startups se destacando nesse setor. Uma é a Bumblebee Space, que eu adoro. Eles colocam tudo robotizado no teto e as coisas descem e sobem conforme a sua necessidade. Um pouquinho fora da nossa realidade brasileira, eu concordo com vocês. Mas a outra é a Ori System. A Ori System tem um sistema extremamente simples. Qualquer marcenaria de cidade do interior que faz móveis consegue fazer móveis. E simplesmente o que eles fizeram foi robotizar o mínimo possível esses móveis. Dá uma olhada que solução fantástica eles têm. Provavelmente, para alguém da geração X ou dos baby boomers, para quem tem mais de 35, 40 anos, não vai ver tanto isso como uma solução. Mas pensem no jovem que está casando cada vez mais tarde, que quer morar perto do trabalho, que é muito funcional, que trabalha em coworking, não quer trabalhar dentro do escritório, se isso não encaixa perfeitamente. E esse jovem está nos Estados Unidos, está em Londres, mas também está em Belo Horizonte. E também está na cidade do interior. Dá uma olhada que bacana. Hey, Alexa, can you ask Ori to make the bed? Okay. Adoro o slogan desses caras. Um espaço, um quarto, 100 formas diferentes de viver. Pessoal, o pessoal lá atrás da organização falou que o meu tempo já está se esgotando. Se deixar, eu falo aqui o dia inteiro e ainda mais em holograma, que é muito bacana, mas já está na hora de eu deixar o palco e deixar o palco para o meu companheiro continuar a nossa discussão aqui. Mas antes de ir embora, eu queria deixar aquela definição romantizada de cidades inteligentes que eu falei para vocês. Quando eu criei essa definição, eu criei essa definição do ponto de vista do cidadão. Como eu, cidadão, que não entendo nada de tecnologia, que muitas vezes não tem nem um processo de alfabetização completo,
Como é que eu posso dizer se eu moro ou não moro numa cidade inteligente? Como é que eu posso perceber se eu moro ou não moro numa cidade inteligente? E fazendo essas perguntas, rodando o mundo, eu cheguei numa conclusão. Cidades inteligentes são lugares onde tudo parece conspirar para fazer a sua vida melhor. Muito obrigado. Foi um grande prazer estar com vocês aqui holograficamente. Espero muito em breve estar aí no Sebrae Minas Gerais. A gente está começando vários projetos de inovação juntos. O novo departamento de vocês de inovação está com muitas ideias bacanas. Então, levem esse recado. O mundo está melhorando, as cidades estão melhorando, nós estamos fazendo cidades melhores e vocês do Sebrae são elementos fundamentais nesse processo de transformação das nossas cidades. Muito obrigado e nos vemos em breve no final do mês aí no Sebrae. Muito obrigado. Grande abraço. Fui. Vou agora que eu estou nas montanhas. Tchau, tchau.